Olá, tudo bem? Eu me chamo Fabiano Selbach, eu sou formado em filosofia, sou professor de filosofia. Estava observando que abriu um edital de contratação temporária na Prefeitura de Porto Alegre. E aí, ouvindo algumas amigas falando a respeito do processo seletivo, e elas participavam de um grupo na qual todo mundo estava trocando ideias a respeito de como participar deste processo, as documentações e tal. Só que, como sempre, ninguém leu o edital, ninguém lê as regras, as normas, e por isso havia muito achismo do entendimento. O edital, ele é claro, mas ele é extremamente metódico, porque ele tem que comportar em todas as partes todos os detalhes importantes de regras, normas, para haver justiça. O edital, ele simboliza a justiça. Então, dentro do edital tem que estar contemplado todos os documentos, link de inscrição. Então, assim, eu queria que tu me acompanhasse com bastante paciência. Eu vou te ensinar a participar deste concurso, Na verdade não é um concurso, mas é como se fosse um concurso. A regra é um concurso, é um contrato temporário que a prefeitura vai fazer, mas dentro desse contrato ele obedece a uma regra rigorosa. Então tinha pessoas que diziam assim, não, eu me inscrevi lá, já estou inscrita. Não, inscrever-se é um primeiro processo. Depois você vai ter outros processos, que é o ajuntamento da documentação. E ali na documentação começa os transtornos. Onde eu pego, qual documento, que documento é esse, onde é que eu busco, aqui diz que eu tenho que buscar ali, esse documento serve, o que é um documento timbrado, por exemplo? Ele fala que determinados documentos tem que estar timbrado e assinado, carimbado. Como se faz isso? Bom, se tu quiser participar deste processo seletivo, fique até o final do vídeo e eu vou te ensinar, tá bom? Eu quero muito te ajudar, não quero nada em troca, não estou aqui para ganhar alguma coisa, mas a não ser cumprir um compromisso como um cidadão brasileiro que aprendeu a ter uma informação, aprendeu a ler editais, aprendeu a trabalhar com edital e agora quer te ajudar. Eu quero te ajudar simplesmente pelo fato de poder te ver lá dentro, trabalhando. Então, me acompanha. Tem que ter paciência, tá? Tendo paciência, a gente chega. Olha, com paciência eu me formei em filosofia, com paciência eu estou dentro de uma Universidade Federal da URGS, com paciência eu estou trabalhando dentro de uma Universidade Federal, com paciência eu continuo agora estudando de novo, com paciência eu faço as minhas provas. Então, se a gente não desenvolver esse processo da paciência, porque é um processo que se desenvolve, nós não vamos aprender nada. Eu sei que tu está ansioso, está dizendo assim, tá, mas fala de uma vez. Calma. Essa ansiedade é que vai te tirar do jogo, ok? Então, vamos lá. Eu vou ler o edital e vou pontuando para ti o que é cada coisa. E à medida que eu for pontuando, tá? Eu vou mostrar aqui na tela essa parte. Então, o que tu vai fazer? Antes de tu pegar este vídeo, tenha em mão um edital contigo aí, tá? Bota na frente, para o vídeo, coloca na tua frente e a gente vai juntos, vamos riscando junto e tu vai ver como vai ficar super fácil e tu vai conseguir entrar, porque eu vou torcer contigo, e não só torcer, como eu quero te ajudar, tá bem? Então eu vou olhar para agora o edital, e vou lendo, e vou te explicando. Vamos lá. O edital, ele é um edital de 2021, da Prefeitura de Porto Alegre, é um processo seletivo simplificado. Eu vou baixar aqui, como você vai ver, a capa dele. Então assim, eu não vou mostrar todo o edital, eu vou mostrar as coisas mais pontuais que vai ser cobrada, porque tu não precisa saber agora todas as regras do edital, essa ideia, por exemplo, quanto eu vou ganhar, quanto eu deixo de ganhar. Neste momento, o que entra em jogo é a documentação. Então vamos lá.
Ele tem um número de vagas, estão ali descritos, né? E eu não sei se tu vai perceber que dentro dessa numeração de vagas tem cotas, existem duas cotas ali, tá? Cotas para as pessoas negras e cotas para as pessoas com deficiências. Daí eu vou explicar como é que funciona para te pegar, se tu tiver uma deficiência comprovada, óbvio, eu vou te mostrar como é que tu pega esse documento. Se tu for uma pessoa da etnia negra, eu vou te mostrar qual é a exigência que eles chamam de negro. Não basta ser filhos de negro, tem que ter o fenotipo. Aí eu vou te explicar o que é fenotipo, mas logo depois. Vamos lá. Então, assim, tem as disposições gerais, eu quero que tu me acompanhe no edital, e aí ele vai dizer assim, tem as atribuições, logo abaixo ali no 3, né? Ele vai te explicar o que são cada função para aquela que tu for escolher e o que tu tem que fazer. Eu estou indo rápido porque estas funções, por enquanto, não nos interessam, tá? Essa parte é só para te ver depois com calma. A jornada de trabalho, o regime de 40 horas, ou seja, né, 8 horas por dia. E o que nos interessa começa ali, no 6, tá? No item 6. Equivale o item 6 à folha número 3 do teu edital. Aí tu pega a folhinha número 3 do teu edital. O item 6 diz assim, ó, não haverá cobrança de taxa. Não aceitem nenhum tipo de cobrança, tá? Não vai ter cobrança. Os concursos públicos geralmente têm cobrança. Esse, como não é ele segue a modalidade de um concurso no processo seletivo, mas ele não é um concurso no sentido de que você vai ser um funcionário público, você vai ser um funcionário temporário. Então, não tem cobrança de taxa. Para realizar a sua inscrição, você tem que preencher o cadastro no link que vai estar. Eu vou colocar os links desses, aonde tu busca o teu, onde é que tu faz a tua inscrição. Aqui embaixo deste vídeo, você vai ver que tem uma descrição aqui embaixo, e nessa descrição eu vou colocar os links todos que tu vai poder pegar, por exemplo, vai fazer inscrição, aonde é que tu vai pegar o teu comprovante do teu título, né? Porque tem que estar em quitação do título, tem que estar em dia com o teu título de eleitor, com as tuas votações. Então vai estar aqui embaixo, esse link é onde tu vai te inscrever, vai lá, preenche os dados, ele te dá na hora, tu não precisa ir no TSE, tá? Não precisa ir lá, ele te dá na hora a situação que tu te encontra. Mas seguimos lá. Então tu vai te inscrever primeiramente no link, o primeiro link que está aqui embaixo, tu vai clicar para o vídeo, vai lá e clica e te inscreve. Te inscreveu, preencheu, já estou inscrito. Ok, essa é a primeira parte. Agora nós vamos para as partes das documentações. Vamos seguir o vídeo? Então agora, depois que tu já parou o vídeo para fazer essa inscrição, tu vai preencher uns dados lá. Agora vamos seguir. Ele vai dizer o seguinte, após fazer essa inscrição, você vai pegar e entregar toda a documentação, que daqui a pouco eu vou te explicar, pegar toda essa documentação obrigatória e vai levar, tá? No período das 9 horas da manhã do dia 1º de fevereiro até as 5 horas da tarde do dia 4 de fevereiro. Então, onde que vai ser ligado? Para ser homologado. Para ser homologada a inscrição, o candidato deverá obrigatoriamente estar estabelecido nas alíneas E e B, tá? Que são nada mais nada menos de que fazer a inscrição e levar os documentos. Bom, vamos pular então para o item 7. O item 7, que ainda está na folha de número 3. Vamos lá, pega a tua folha aí, número 3, vai dizer assim, ó, as pessoas com deficiências e aos negros. Esse então interessa a essas duas modalidades. Ele vai dizer assim, ó, o candidato poderá concorrer a uma vaga para pessoa com deficiência ou negro. Os candidatos poderão se inscrever apenas em uma das vagas. Por exemplo, se eu for uma pessoa negra, mas eu tenho uma deficiência, eu vou ter que optar ou por um ou por outro. Ou eu opto pela etnia, pela condição negra, ou eu opto por ser deficiente. Isso, claro, para essa modalidade, tá bem?
Aí, lá no 7.3, ele diz, para concorrer à reserva de vaga, o candidato deverá apresentar os documentos que comprovem, tá, este edital. Por exemplo, no caso da pessoa com deficiência, ele tem que ter um laudo carimbadinho pelo médico atestando a deficiência dele. Cuidem, e esse atestado, essa deficiência, atestando tem que ter um CID, aquela deficiência que se encontra. Então você vai pegar cuidem que tem que ter o carimbo e o CID, isso é muito importante. Quando tu pedir para o médico, a primeira coisa que tu faz é dar uma olhadinha ali, tá? Na questão, os candidatos, ó, aí vamos indo mais adiante, aí tem as leis ali que fala, né, dessa questão toda do candidato com deficiência e o negro. Bom, o que acontece ali? Agora, e os negros, como é que ficam? Gente, cuida. A pessoa negra, ela tem que ter o fenotipo. Segundo o edital, o fenotipo tem características. É realmente ser negro na cor da pele mesmo, tá? E ele ainda vai descrever mais uns itens ali interessantes. Então, assim, mas, por exemplo, eu poderia dizer que eu sou filho de pais negros, mas nasci branco, mas eu sou negro. O meu fenotipo não é negro, a minha pele não é negra. Então isso não basta, porque você vai passar, segundo o edital, por uma espécie de uma entrevista, que é eles chamam de aferição. O que é aferição? Eles vão conferir, mas é bem isso. Você vai ser chamado para uma entrevista, onde uma comissão vai olhar para você e vai ver se realmente você tem o fenotipo da pessoa negra. Porque isso é uma forma de fazer justiça. Porque senão qualquer pessoa pode dizer, eu poderia ser filho de pais negros, e dizer assim, não, mas eu sou negro. Sim, mas eu não tenho fenotipo, então eu não, perante a sociedade hipócrita que ainda bloqueia as pessoas negras para o trabalho, para os estudos, para as oportunidades, com o meu fenotipo eu não vou ter barreiras. Ainda temos essa situação. Então, bom, o candidato, aqui ó, a avaliação do candidato inscrito no 7.9, leia comigo ali, no item 7, agora na quarta folha, tá? Olha lá onde está 7.9. A avaliação do candidato inscrito na reserva de vaga de pessoas negras considerará fenotipia marcada pelos traços negroides, ele vai dizer. Então tem que ter todos os traços relativos à cor da pele preta ou parda e aos seus aspectos predominantes, assim como o nariz, a orelha. Sabe que a gente sabe que isso é terrível na nossa sociedade ainda. Uma sociedade ainda que precisa fazer isso, mas é necessário. Né? É necessário para que haja justiça. Então, infelizmente, mas felizmente, temos essa oportunidade, mas infelizmente ainda deve ser assim, tá bem? Então, seguindo lá por os outros, o candidato que não for reconhecido como negro ou como uma pessoa com deficiências, na avaliação da comissão, passará a concorrer pela lista de classificação geral. Bom, como é que vai funcionar? Essa é uma chave boa para você, para o amigo, para a amiga, que é negro. Eu quero, Fabiano, eu quero concorrer como uma pessoa negra. Como é que eu faço? Como é que eu faço para concorrer? E se eu tentar a vaga de negro e eu não conseguir, daí eu tô fora? Não. Vou dar um exemplo, só um exemplo, tá? Vamos dizer que fossem só 5 vagas que tivessem. Mas não são bastantes, né? Vamos dizer. Então nós teríamos uma cota assim, ó. Tu teria uma cota. Aqui tem 5 para todo mundo. Então eu teria uma cota para os deficientes e uma cotinha e uma fatiazinha para as pessoas negras, tá? E aí tem 3 fatias para todo mundo lá, para os outros. Então, primeiro, eu vou concorrer aqui, eu sou negro, vamos tirar, ou deficiente, tá? Aí, mas só que, claro, pode ter milhares de pessoas negras ou milhares de pessoas com deficiência. Então, nós vamos concorrer. Mas eu sou deficiente, eu tenho uma síndrome, eu tenho qualquer deficiência, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou tentar concorrer aqui. Bom, mas tem muitos deficientes ou muitos negros. Vamos supor, isso é uma suposição, para 20 vagas. E agora como é que fica? Tem 30 negros.
Mas dentre esses 30 eu fiquei entre os menos, porque eles tinham mais experiências que eu. Depois nós vamos ver o que são essas experiências. Bom, não consegui os negros, aí perdi, tô fora? Não. Aí depois que tu saiu daqui, tu pula pra cá. E aí tu vai concorrer com esses outros. Então tu tem sempre um passo a mais por ser deficiente ou por ser negro. Você vai pular para o outro, o grupo. Então, se você é negro, né, de etnia negra, se você tem uma deficiência, te inscreve e coloca lá, né? Leva a documentação direitinho, não vai ter problema nenhum. A pessoa negra, né, ela vai ter que fazer uma foto. Eles pedem ali, tá, uma foto, 3 fotos. Como é que é essa foto? Essa foto eles pedem que não tenha colares, né, que não tenha adereços, lenços, e que apareçam os ombros, tá? Porque eles querem ver assim, os ombros para ver o fenotipo, para ver bem de 3 fotos diferentes. Faça 3 fotos diferentes, porque às vezes a foto sai meio estranha ou não, então vai ajudar. Você mesmo pode fazer no celular, você não precisa ir pagar e gastar. Eu vou te dar uma dica. O que você faz? Você pega um celular e faz exatamente isso aqui que eu estou fazendo, né? Isso é para ajudar na justiça, tá, gente? Não é uma forma de discriminação, é uma forma de tentar fazer com que a justiça seja mais ativa. Bom, então você tem os seus braços, faz a foto mais ou menos assim, como eu estou fazendo aqui. É essa foto que eles querem. Uma foto que apareça os ombros. Faz 3 fotos. Sabe o que tu faz? Pega e põe numa folha e pede para numa lan house que imprima em papel foto. Vai sair mais barato, daí você recorta direitinho e coloca anexado nesses documentos que tu tem que levar. Essa é a dica que eu te dou, tá? Bom, vamos lá para a entrega. Então, o item 8, tá? O item 8, que é a documentação. Ele vai dizer que todos os documentos, depois que tu juntar todos os documentos, que eu já vou te dizer quais são, tu vai colocar eles dentro de um envelope e vai levar no ginásio municipal Osmar Fortes Barcelos, ou então conhecido como Ginásio Tesourinha, localizado na Avenida Érico Veríssimo, Menino Deus, em Porto Alegre, tá bem? Quando chegar lá para levar essa documentação, veja só que interessante, né? Alguns diziam assim, não, mas eu já me inscrevi no link, não preciso. Não, escreve no link e junta os documentos. Então, cuidem, quando chegar lá, levem máscara. É uma regra, tá? O candidato deve permanecer de máscara. O candidato tem que levar as máscaras, todos, para o local de entrega da documentação. Deve permanecer de máscara durante todo o atendimento. Durante toda a entrega da documentação será exigida o distanciamento. Procura respeitar isso, tá bem? Aí ele vai dizer lá no 8.6, vamos lá então. Ele vai dizer assim, ó, os documentos obrigatórios só serão aceitos e validados na forma estabelecida do anexo 1. Eu vou dizer para vocês o que é anexo 1. Também tem 3 anexos, além do edital, tem 3. E eu vou colocar o link para pegar o comprovante do seu título de eleitor, primeiro. Depois o segundo eu vou colocar o edital aqui embaixo. E depois embaixo os 3 anexos. O link de cada anexo para te poder pegar, tá bem? Então ele vai dizer que deverá ser entregue no envelope. A documentação, tá? Ela vai ser entregue num envelope que eu vou te mostrar a imagem aqui. Tu vai ver agora a imagem. Esse envelope marronzinho, pardo, tu vai compra 2. Aqui ele fala em folha A4. Folha A4 é do tamanho de uma folha de ofício. Exatamente o tamanho que tu precisa para colocar as xerox ali dentro. Toda a documentação que te foi pedida, toda a documentação tem que ter as suas xerox. Por quê? Porque ele vai te devolver os seus originais e vai ficar com as xerox, tá bem? Leva os originais, provavelmente ele vai comparar um com o outro e vai separar. Porque ele precisa... Não adianta levar só xerox, e não pode, porque como é que ele vai saber se aquilo é falso ou não, ou é verdadeiro? Então, o que acontece?
tu vai pegar essa documentação, os originais, e ele vai comparar um outro e vai carimbar. E um destes anexos que estão aqui embaixo é um documento de entrega, onde ele vai marcar, vai carimbar e vai te entregar. Por que ele vai te dar um documento de entrega? Porque é uma prova que tu entregou os documentos. Porque vai que os teus documentos se extraviem ou dê algum problema. Faltou um documento X. Não faltou, eu dei. Como é que vai ficar nessa palavra tu e ele? Não, eu te dei o documento. Não, tu não me deu o documento. Então este papel prova que tu entregou um por um dos documentos exigidos. Agora, se foi extraviado, não é mais problema teu. É uma garantia para ti, tá bem? As cópias não vão ser devolvidas, aquelas que tu entrega. Na folha 9.5, que é a folha número 5, tá? Na folha número 5 do teu edital aí, agora que tu tá com ele, cuidem ali que ele tem um quadro de experiências. O que é aquilo quer dizer? Olha que interessante. Quando tu for juntar as documentações, que é as xerox das carteiras, ou aquele trabalho que tu não fez em carteira, mas que tu tem prova, que tu trabalhou, foi lá e pegou um documento, tudo isso vai merecer de ti uma pontuação, tu vai ganhar uma pontuação para isso. E ele vai dizer assim, ó, quem trabalhou, né, na escola pública do município vai ganhar 3,33 pontos a mais. Por quê? Mas então quer dizer que as pessoas que não trabalharam em escola pública não vão ser selecionadas? Não é isso. Ele está dizendo que quem trabalhou em escola pública, já pelo processo de ter experiência, porque vai trabalhar, né, em escola pública, vai ganhar um pontinho a mais, vai ser mais puxado, quer dizer que aumenta a tua chance. Então tu vai ganhar ponto. Então vamos dizer assim, eu estou concorrendo com mais uma pessoa. Essa pessoa tem experiências de limpeza. Vamos pegar um exemplo da limpeza, né? Mas eu também tenho. Mas ele tem numa firma lá, privada. Eu tenho na escola. Então, entre esse vai para frente, porque ele está mais perto do trabalho que tem que ser feito. Então, ele vai ganhar uns pontinhos a mais. Entendeu como é que é o processo de ponto? Aí, no de baixo, ele vai dizer assim, atuação em instituições de ensino público ou privado. Então, se tu tiver lá no privado, né, eu trabalhava numa empresa, vamos dar um exemplo aqui, no supermercado, eu vou ganhar de limpeza, vamos supor, naquela modalidade que eu estou querendo, eu me candidatei para ser da área da limpeza, isso pode ser da cozinha, não tem problema, mas vamos supor que seja na limpeza. Eu trabalhei de limpeza, mas eu trabalhei no supermercado. Bom, então tu vai ganhar 2,5 pontos por mês comprovado. Veja bem, essa pontuação ela é por mês. Se tu trabalhou um ano, tu vai ganhar 3,33 pontos se tu trabalhou na escola por cada mês. E assim é o outro. Então quer dizer que veja que tu vai contando os meses. Tu trabalhou anos, mas claro que tem um limite. O limite máximo é do 200, outro 150, assim vai indo. Agora, se eu trabalhei atuação na função, né, eu atuei só na função, eu ganho 1 ponto a 66 pontos por mês, né? Eu só atuei, eu não fiquei muito tempo nessa função. Então eu vou descer para baixo, eu só queria abrir esse espaço de explicação como vai ser essas pontuações, tá? Então assim, ó, se tu tem experiência na área que tu tá te inscrevendo, por exemplo, estou me inscrevendo na cozinha, eu tenho várias experiências, coloca tudo. Mas eu trabalhei lá eu trabalhei na casa de uma amiga, 20 anos, ou de uma pessoa, 2, 3 anos, e ela não assinou minha carteira, porque a gente era amigo, coisa e tal, mas não tem problema, ela te dá um documento timbrado é quando tem que estar o logo ali, né, e assinado por ela, e aquilo vai te ajudar, tá bem? Vamos lá então. Depois desempates aqui, vamos ver resultados finais. Essas pontuações são exatamente para dar os... É uma corrida, né, gente? A gente está correndo, está ganhando pontinhos, né? Aí vamos supor que eu empatei com alguém. Puxa, eu empatei com alguém. Mas daí aqueles pontinhos pode fazer eu ir mais para frente, entende? Ou ir mais para trás.
Na etapa final, aqui a validação do processo, a convocação, essas partes eu não vou entrar porque isso acho que agora não interessa. O que interessa é entender as exigências e a documentação. Então, agora deixa eu dar mais uma olhadinha no edital, as disposições finais. Bom, o que eu vou fazer agora? Encerra o edital, né? Você deixa o edital de lado agora e nós vamos para as documentações. Então eu vou abrir um outro link aqui que é aqueles chamados anexos. Você vai ver que lá na página de inscrição tem assim, ó, o edital, como eu vou mostrar a foto aqui para vocês. Tá a foto e tem um risco amarelo, tá? Onde tem esse risco amarelo, em todos os papéis que eu estou mostrando aqui, onde tem risco amarelo, é exatamente onde eu estou falando. Então, olha agora aqui no quadro. Você está vendo que tem 4 riscos amarelos. O primeiro é o link da inscrição. O segundo é o link do edital. E o terceiro, aí depois você vai ter os anexos ali embaixo. Tá bem? Então, vamos ver agora estes anexos. Eu vou abrir aqui eles e nós vamos ver junto, um por um. Olha, observem comigo, abram comigo o anexo 3. Olha só. Se tu não tiver aberto, não tem problema. Você precisa xerocar, fazer uma cópia deste anexo, que também está aqui embaixo, escrito assim, anexo 1, anexo 2, anexo 3. No anexo 13, eu estou começando pelo final. O que tem ali? Tem vários documentos descritos, como tu pode ver ali, ó, tá? Tudo em riscadinho em amarelo. E do lado tem entre parênteses. Por quê? Porque vai ser riscado X, comprovando, ele vai riscar, alguém vai riscar, provando que tu está levando aqueles documentos, tá bem? E depois lá embaixo tem as reservas de vagas, com as 3 fotos coloridas. Lembrem que para te fazer a foto tua, tem que fazer ela colorida. Mas, tá bem? Mas essa foto, veja bem, não é para todos, não é para as pessoas brancas, por exemplo. É só para as pessoas que estão concorrendo às vagas para negros, tá bem? Porque é para provar, tá? Para que ninguém passe na tua frente. É exatamente isso, tá? Fotos coloridas. Já no caso das deficiências, você vai pegar um laudo médico, não te esquece. Então ali ele vai marcar também. O que ele vai fazer com esse papel? Ele está em 2 partes, assim. Vamos pegar minha mão aqui. Ele está em 2 partes. Então a mesma parte aqui é a mesma, igual aqui. Quando tu chega lá, ele vai conferir os documentos originais com as cópias. Ele vai cortar no meio e vai assinar e carimbar e vai te dar. É uma garantia de que tá ok os teus documentos. Esse é o anexo 3. Agora nós vamos para outro anexo. Me acompanhe. Bom, agora eu vou para o anexo 1, tá? O anexo 1, você viu que eu pulei do 3 para o 1, não importa. Olha bem, o anexo 1 é a relação de documentos. Então tu vai entrar agora comigo. Essa relação de documentos vai estar mais ou menos linkada, enganchada com tudo aquilo que eu falei. Lembra? De ir lá na empresa que eu trabalhei, de pegar na carteira. Então vamos lá. Ele diz aqui, ó, no primeiro documento ali, ó, comprovante de tempo de experiência. Aí ele, do ladinho ele diz as informações. A forma de comprovação estabelecida nessa modalidade está lá na experiência profissional. Isso está na tua carteira de trabalho, tá? E a experiência profissional ele está pedindo na área que tu te inscreveu. Ah, eu estou me inscrevendo para serviços gerais, mas vou levar minha experiência profissional lá da metalúrgica que eu trabalhei. Não vai servir. Não vai servir, porque não é a experiência de várias assinaturas de carteira, não é isso. É experiência naquela área que tu está te candidatando. Se tu trabalhou como cozinheira, é essas experiências que eles estão pedindo. Se é da limpeza, é essas experiências, não é outras, tá bem? Então, comprovante de escolaridade, tu vai pegar tu vê que a escolaridade é só um ensino fundamental incompleto.
Então tu leva lá, tu vai pegar ou o diploma se tu te formou, ou o atestado da escola, ou se tu estiver estudando uma matrícula do EJA, se tu fez a EJA, né, contendo o carimbo da escola. Veja bem, não adianta pegar um papelzinho qualquer. Quando ele diz assim, ó, timbrado e assinado, significa que ele tem que ter o timbre lá em cima, como este timbre que eu estou mostrando da prefeitura de Porto Alegre, lá em cima, e lá embaixo assinado. Tem que ter, isso é o timbre, tá? Com a marca lá em cima. Ah, mas eu estudei na escola privada. Tem que ser um papel da escola, não é qualquer folha. Tem que ter a marca, o logotipo da escola, com desenho, com a marca deles, lá em cima. Se for da prefeitura, lá em cima. Por isso tem que pegar direto neste órgão, tá bem? Para não ter problema. Veja bem, todos esses documentos que tu for pegar, que eu vou linkar todos, ele tem que ter o original e a cópia, não te esqueça. Tudo que tu levar de original, tu leva uma cópia dele. Tudo, tá bem? Agora, a carteira de identidade ele está pedindo uma cópia e original. Se tu for do sexo masculino, então é a quitação do serviço militar, né? Só se for do masculino. O título de eleitor, aqui embaixo eu estou colocando o site do TRE do Rio Grande do Rio Grande do Sul, e vou colocar exatamente o link aonde tu vai clicar, e ali tu vai preencher os teus dados direitinho, que é o CPF, a data de nascimento, o número da tua RG, o nome da tua mãe, o nome do teu pai, e daí tu preenche o restinho ali, e aí o que vai acontecer? Tu vai poder, pega toda essa documentação, aí ele vai sair ali para ti. Aí ele sai ali para ti a tua situação eleitoral. Vai sair mais ou menos assim, tá? Mais ou menos assim. Atestamos que o senhor ou a senhora fulana de tal está em dia com a sua quitação eleitoral, eles querem saber se tu está em dia com as tuas votações. Por isso é importante votar. Não adianta, às vezes a gente quer fugir, tem que votar, tá? Vai dar problema, tá bem? Mas está ali embaixo, TRE, tá bom? Então aqui, agora, outro documento, né? É o CPF, cadastro da pessoa física. Tu vai pegar o teu CPF também, vai fazer uma cópia. E o item 7 é o PIS, o PASEP, tá lá na tua carteira de trabalho, o PIS, tá? Geralmente ele está na primeira folha ou lá no final, se for carteiras muito antigas, mas as novas estão no começo. Faz a xerox daquela parte da primeira folha e faz a xerox de toda a carteira assinada, desde que aquelas experiências tenham relação com aquilo que eu estou me escrevendo. Estou me escrevendo para a cozinha? Estou me escrevendo para a limpeza? Então é limpeza, tá bem? Comprovante de residência, então tu vai pegar uma conta de luz. Aí ele deu ali 3 tipos de comprovantes que eles aceitam: água, luz ou telefone, emitido nos 60 dias. Então essa conta tem que ter válida até 2 meses para trás. Então ele vai dizer assim: mas eu não moro, eu estou vivendo numa situação irregular, eu moro com alguém. Vamos dizer, eu moro com alguém, né? Então, se eu moro com alguém, eu vou pedir para uma pessoa fazer uma declaração. Eu, fulano de tal, declaro, né, que Beltrano mora nesta residência. Eu, fulano de tal, do CPF tal, vai botar o CPF dele e o nome dele. Declaro que a fulana de tal, que é você, fulana de tal, do CPF tal, reside nessa residência, e ele assina, essa pessoa assina, e vai te dar a tua identidade, o seu RG, e você vai levar junto o RG dele e mais a declaração dele. Vai levar os 2 documentos e as suas xerox, tanto a xerox do RG dele quanto a deste comprovante, tá bem? É o que está aqui no edital. Agora tem a certidão de casamento ou a união estável, se for o caso, tá? Às vezes a pessoa tem a certidão de casamento ou aquela união estável.
Aí ele vai dizer assim, sendo que o caso, e tem que levar o CPF daquela pessoa também, tá? E já leva a cópia, leva o CPF, e leva a sua união, leva a cópia dos dois. Eu vou sempre frisar aqui para você não esquecer, tudo que tu levares de documentos, seja qual for, leve também a xerox dele, tá? No caso da pessoa negra, então, ele vai dizer as 3 fotos coloridas. Na foto deve aparecer necessariamente o rosto descoberto, candidato com os seus ombros, não sendo permitida a utilização tipo de adereços que impossibilitam que o rosto apareça, óculos, chapéu, máscara, nada disso vai ser aceito, tem que tirar, tá? A imagem deve ser de boa qualidade, as fotos deverão ser entregues na forma física e não serão devolvidas. Então você vai levar as fotos e elas vão entrar dentro do envelope junto e elas não vão ser devolvidas como as xerox não vão ser devolvidas, tá? No caso das pessoas com deficiência, um laudo médico. Esse laudo pode ter emitido até nos últimos 90 dias, 3 meses. Vamos dizer que tu tem um laudo antigo, mas ele faz 3 meses que tu tem ele é aceito, ok? Se não tiver, você vai ter que pedir um novo para o seu médico, tá? É isso aí. Deixa eu ver aqui agora mais para baixo. Bom, esse então é o anexo 1. Agora nós vamos para o anexo, o outro anexo. Vamos lá. Acho que é o 2 agora, né? Exatamente. O anexo 2, agora então, nós já passamos pelo anexo 3, que é a comprovação de documento. O anexo 2, falando da escolaridade, dos seus direitos enquanto cidadão. Agora nós vamos comprovar isso em carteira. Como é que vai ser aqui? O anexo 3, a forma de comprovação da experiência profissional. O que é esse anexo? Ele está te dizendo como é que tu vai provar essas experiências profissionais, tá bem? Se for num órgão público, se tu trabalhou num órgão público ou dentro de uma escola, que é o caso aqui, né? E essa seleção é para uma escola, para escolas. Então é uma declaração timbrada é aquele timbre, né? Logomarca ali, com o carimbo do órgão, ou uma certidão também em papel timbrado deste órgão que está te expedindo, né? Aí, essa declaração, cuidem no quadro do lado. O quadro do lado vai dizer assim, que a função tem que estar descrito, né? A função que tu fez, o período em que tu trabalhou, detalhadamente um pouco desta atividade que tu fez lá e a assinatura deste responsável. Ele tem que fazer isso por ti. Agora, no de baixo, mas eu trabalhei numa escola, eu trabalhei como cozinheira, mas foi em casa de família, ou eu trabalhei de limpeza num supermercado. Como é que eu comprovo isso? Daí ele vai dizer o seguinte, que você tem que pegar isso, então, vai provar isso na sua carteira de trabalho. Ou uma declaração dos recursos humanos timbrado e carimbado desta empresa, tá? Com a nomenclatura do cargo idêntico à função pretendida no processo. Então, tem que estar descrito ali, cozinheira, né? Não é assim, é ajudante da cozinha, mas eu fazia o trabalho de cozinheira. Tá? Tem que estar exatamente descrito essa função, tá bem? Para que tu dê certinho. Timbradozinho desta empresa com timbre, vamos dar um exemplo aqui. Trabalhei no Zafari, então de cozinheiro, então tem que estar ali o bichinho aquele do Zafari, né? Então aqui do lado a companhia Zafari, tal, é o timbre, e ali a descrição falando do tempo que trabalhei, como trabalhei, se não tiver em carteira, tá? Se tiver em carteira não precisa disso, porque na carteira já tá, você vai fazer as xerox. Você vai fazer a xerox da primeira folha, lembra para pegar o número do PIS, e vai xerocar aquelas partes em que você trabalhou para comprovar. Aí ele fala ali, né, que é uma cópia dessa carteira de contratos de trabalho, entendendo como carga a data de admissão, tem que ter, se tu tem esse contrato, tu leva, bota ali junto nessa pastinha, tá? Vamos para baixo agora aqui,
Vamos supor, mas eu não trabalhei de carteira assinada, mas eu era um prestador de serviço, eu tinha uma microempresa, ou eu fazia por fora alguns bicos de faxina, por exemplo, né? Ou era Aí o que vai acontecer? É uma cópia do contrato de prestação de serviço ou uma declaração da empresa, também no papel timbrado. Tu vai pedir para aquela pessoa que tu fez que ela te dê um registro contando a data de que tu trabalhou, mas tem que estar timbrado e também tem que ter registro desta empresa, tá? Essa empresa tem que ser registrada direitinho. Aí tem que ter o período que trabalhou, a descrição, a assinatura do contratante e esse representante legal. Aí nós vamos mais para baixo, tenho como trabalhador autônomo. Olha só, tu não é obrigado a ter documentação de todas essas modalidades. Essas modalidades que estão aqui é só para caso tu tenha feito uma ou outra coisa, ou todas essas coisas, não tem problema. Não vai achar assim, não, eu tenho que... mas agora eu tenho que levar alguma coisa que eu fiz autônomo. Não, se tu não fez, não fez. Não fez. Então é só para aqueles que fizeram. Porque é uma experiência da pessoa. O fato dela não ter trabalhado numa empresa não significa dizer que ela não tem exercido aquela função. Então temos que ter esse cuidado, né? No caso do autônomo, certidão emitida pela prefeitura municipal, porque ele vai ser aceito como autônomo, que ele tem um registro de documento, uma espécie, acredito, de um alvará de licenciatura, de licença. Esse documento é expedido pelo contratante que comprova essa experiência, e aí vai ter que ter essa descrição. Bom, meus amigos, encerramos o edital, encerramos todas essas questões. Eu espero que eu tenha contribuído. Não se esqueça, não se assuste. Gente, que tanta informação. Não se assusta. Cuida, você precisa colocar a cabeça certinha no lugar. Você ainda tem um tempo. O que eu diria para ti? Pega o edital, pega este vídeo e vai juntando todos os originais e vai riscando. Quando tu tem um montante, fica muita coisa. Quando tu começa a eliminar, você vai diminuindo essa quantidade e vai ficando mais delimitado. E aí vai ficando mais focado os documentos. E daí tu vai tendo a chance de aqueles que são mais complicadinhos de buscar, você vai eliminando. Então, eu acredito que muita coisa tu já deva ter na carteira assinada, esses documentos de comprovante de endereço, né? Então, essas pequenas coisas, deixa os mais difíceis para depois. Pega os primeiros, os pessoais, vai eliminando. Faça isso, risque. Porque se você não riscar, vai se embananar e vai parecer que está sempre cheio. Então, vai riscando e vai vendo o que vai faltando. A foto, eu te daria este conselho. Ou você vai lá e bate e paga, ou mesmo você mesmo faz, como está aqui, faz a foto e depois leva numa lan house e pede para que eles imprimam em papel foto, tá? Ou você vai lá e faz as 3 fotos como eles pedem. Eu levaria, se fosse eu, aqui não diz que era foto 3x4, diz que é uma foto. Eu levaria grande, não muito grande, por isso eu imprimiria em casa, numa lan house, em papel foto, exatamente colorida, para ter um aspecto bem definido. Isso na questão da modalidade negros, tá? Porque foto, veja bem, tu não precisa levar foto se tu não for negro. Deficientes e não precisam levar fotos, somente as pessoas negras, para que ninguém tire esse direito desta pessoa. Entenda sempre isso, tá bem? Juntado todos esses documentos, vai aqui embaixo, você vai linkar no primeiro link que tem logo abaixo, e já está ali o link para te entrar para pegar a quitação eleitoral. E depois eu tenho os outros links, que são os links dos anexos. Eu espero profundamente que você consiga. Eu vou torcer para te conseguir, tá bem? Vou torcer mesmo para que tu consiga fazer
essa caminhada e tenha essa nova oportunidade, principalmente nesses tempos tão difíceis, e de repente surge um presente. Não deixe escapar as oportunidades, aproveita, mas é muita coisa, é muito desafio, não deixe escapar. A oportunidade, aprende a te desafiar, porque fugir é a parte mais fácil, então não desiste, tá bem? Não desista. Um abraço a todos e boa sorte. Eu estou torcendo por ti. Abraço.